O Céu e o Inferno, capítulo 7, Espíritos Endurecidos, um espírito aborrecido, Bordeaux, 1862. Este espírito apresenta-se espontaneamente ao médium reclamando preces. Que vos leva a pedir preces? Estou farto de vagar sem objetivo? Estais há muito tempo em tal situação? Faz 180 anos, mais ou menos. Há 180 anos ele vaga. E aí, o que nós precisamos agora entender para podermos ajudá-lo? O que fizeste na Terra? Nada de bom, como a grande maioria de nós. Qual a vossa posição entre os espíritos? Estou entre os entediados. Mais uma categoria. Mas isso não forma categoria? Entre nós, tudo forma categoria. Cada sensação encontra suas semelhantes, ou suas simpatias que se reúnem. Então, eu estava entediado, gerou uma sensação de tédio, e começa então a juntar grupos simpáticos àquelas ideias e ficam ali juntos. Todos estão entediados. Quando vocês falam assim, eu estou entediado com a vida, cuidado com que tipo de espírito você está sintonizando. Nós temos que procurar estar de bem com a vida e estar buscando o nosso fortalecimento, o nosso crescimento. Por que permanecestes tanto tempo estacionário sem que fosses condenado a sofrer? É que eu estava votado ao tédio, que entre nós é um sofrimento. Tanto o que não é alegria é dor. Foste, pois, forçado à erreticidade contra a vontade? São coisas sutilíssimas para a vossa inteligência material. Então, ele estava votado ao tédio, juntou-se a espíritos votados ao tédio, e eles estão lá entediados com a vida, dentro daquele grupo onde eles estão. Não foram forçados a estar ali. Certas situações o levou aqueles espíritos a estarem naquela condição. Procurando explicar-me essas coisas, talvez comeceis a beneficiar-vos a vós mesmos. Faltando-me termos de comparação, não poderei fazê-lo. Uma vida sem proveito, extinguindo-se, lega ao espírito que o encarnou, o mesmo que ao papel de pode legar o fogo quando o consome. Fagulhas que lembram as cinzas ainda compactas, a sua proveniência, a causa do seu nascimento, ou, se o quiserdes, a destruição do papel. Então, ele era inútil, não queria saber de fazer nada, reencarnou dentro de uma sociedade, de uma família, dentro de um grupo que também não queria muita coisa, e ele fala que é como se um papel fosse tirado ao fogo. Essas fagulhas são as lembranças dos laços terrestres que vinculam o espírito até que este disperse as cinzas do seu corpo. Então, e só então, tem ele eterizada a essência e o conhecimento de si mesmo, desejando o progresso. Ou seja, enquanto ele estiver preso aos laços materiais, aos laços da família, ele vai passar por certas dificuldades, ele vai passar por certas situações inerentes àquilo que ele vivenciou. E ele só vai conseguir viver bem, estar bem, no momento em que ele se desvencilhar daquele corpo físico, daquelas ideias que ele teve na última encarnação, e escolher um caminho que ele deseja progresso, que ele comece a trabalhar. Qual poderia ter sido a causa desse aborrecimento de que vos acusais? Consequências da existência. O tédio é filho da inação. Por não ter eu sabido utilizar o longo tempo de encarnação, as consequências vieram refletir-se neste mundo. Passou a encarnação, não fazendo muita coisa, chegando no mundo espiritual também continua não fazendo muita coisa. São dificuldades inerentes ao processo de espiritualização, ao processo de aprendizado, para que todos um dia possam crescer para Deus e possamos nos aprimorar frente à justiça divina, frente à lei de Deus. Então, cada vida vai se somando com a outra, tudo interligado. Nós não vamos nos desligar aqui do corpo físico e ligar lá no outro corpo físico lá na frente. As nossas tendências aqui, a nossa caminhada aqui na Terra vai tudo junto com o corpo físico fica para trás, o espírito continua com aquelas mesmas tendências, fazendo um trabalho de reformulação de conceitos, sim. Aí você quebra esse caminho complexo de sequencial e começa, ao invés de ir numa linha ascensional plana, a criar
uma razão de subida maior, porque você está se esforçando por fazer o bem. Então, se a gente está vindo aqui com algumas oscilações no nosso caminhada evolutiva, vamos buscar uma ascensão, vamos procurar o trabalho, vamos procurar nos estudar, vamos procurar nos instruir. Os espíritos que, como vós, foram tomados de tédio, não podem libertar-se de tal contingência desde que o desejem? Não, nem sempre. Porque o tédio lhes paralisa a vontade. Somente as consequências da vida que levaram e, como foram inúteis, desprovidos de iniciativa, assim também não encontram entre si concurso algum. A vida de inutilidade, uma vida que não procuraram fazer nada, paralisou-se-lhes a vontade. Preciso de um novo ânimo, de uma nova injeção de ânimo, de novo impulsionar para poderem realizar tudo o que for necessário. Entregues a si mesmos, neste estado, permanecem até que o cansaço, decorrente de tal neutralidade, os agite em sentido contrário, momento no qual a sua menor vontade vai encontrar apoio e bons conselhos, e secundar-lhes o esforço e a perseverança. Olha que interessante, enquanto eles estão lá naquele estado, permanece daquele jeito. Estão lá na neutralidade. Nem o bem nem o mal, mas estão entediados de estar ali. Mas para que ele se agite, tem que ter um fator externo para dar um impulso para ele sair daquele marasmo. Então, uma menor vontade que ali encontrar apoio vai despertar neles para o esforço, para a perseverança. Então, é necessário que alguém tenha vontade de mudar dentro do grupo. Por isso que a gente tem que ficar muito atento, porque se você vai atender um grupo de espíritos que ficam lá o tempo todo, sem vontade, no tédio, na preguiça, eu até que gostaria, mas... Então ele tem que ser impulsionado a tomar novas atitudes, a novas ações, para poder realizar o bem. Podeis dizer-me algo da vossa existência terrena? Deveis compreender que pouco me é dado dizer, visto como o tédio, a nulidade e a inação provém da preguiça, que por sua vez é mãe da ignorância. Como ele era preguiçoso, ele também era ignorante. E essa preguiça fez com que ele, então, esquecesse o passado, esquecesse a vida. Olha que coisa estranha. E não vos aproveitaram as existências anteriores? Sim, todos, porém, parcamente, visto serem os reflexos umas das outras. O progresso existe sempre, porém, tão insensível que se nos torna inapreciável. Como ele está lá no tédio, ele não quer crescer, não quer se aprimorar, não quer buscar nada de diferente para fazer, a vida são sequenciais do mesmo jeito. Até que alguma coisa vai fazer despertar lá na cabeça deles uma nova caminhada no sentido evolutivo. Enquanto esperais uma nova encarnação, apraz-vos repetir as vossas comunicações? Evocai-me para me obrigardes a vir, pois com isso me prestareis um benefício. Aí o médium, com um pouco de curiosidade, um pouco de compaixão, pede para ele vir mais vezes, mas fala para evocar, porque senão ele sairia daquele marasmo, ele ficaria lá naquele marasmo, ficaria lá naquela situação e não viria. Então, evoque-me para me obrigardes a vir, para sair daquela situação de marasmo. Podeis dizer-nos por que tão frequentemente varia a vossa caligrafia? Porque interrogais muito, o que aliás me fadiga, quando tenho necessidade de auxílio. Então, se ele está precisando de auxílio, tudo que coloca para ele ali fadiga ele, causa essa fatiga, causa essa preguiça. Até a caligrafia muda porque está cansado, não quer escrever. O guia do médium. O trabalho intelectual é que o fatiga, obrigando-nos a prestar o nosso concurso para que possa dar resposta às tuas perguntas.
Este é um ocioso no mundo espiritual, assim como foi no planeta. Ocioso aqui, ocioso lá. Ocioso lá, ocioso aqui. Por isso, o processo de educação tem que ser voltado para dar ao jovem a condição de entender a necessidade de se aprimorar, de se aperfeiçoar frente às oportunidades que a vida traz para cada um de nós. Trouxemo-lo a ti para que tentasse arrancá-lo dessa nulidade, dessa apatia, desse tédio que constitui verdadeiro sofrimento, às vezes mais doloroso que os sofrimentos agudos, por se poder prolongar indefinidamente. E aí o médium tem que estar sempre vigilante para que ele não se deixe sintonizar por muito tempo por esse tipo de espírito. Senão a pessoa não consegue fazer nada, vai ficar ali naquela apatia, naquela forma de deixa para lá, depois eu faço, quem sabe amanhã. Ou seja, é muito complicado essa apatia. E as pessoas têm que procurar ter força de vontade para superar-se isso aí. E aos espíritos que estão nessas situações de apatia no mundo espiritual, eleve o pensamento aos céus. Senhor meu Deus, dai-nos força, dai-nos coragem de agirmos. Permita os bons espíritos virem secundar-nos na nossa força, porque já somos tão frágeis. Ilumine-nos, abençoe-nos e dai-nos, Senhor, a coragem de começarmos a ser úteis na tua seara. Assim, a partir disso, das orações, o hábito sempre das orações, mesmo que sejam pequenas, eles vão começar a ter força para superarem-se, para evadirem-se daquela situação de marasmo. Imagina a perspectiva de um tédio sem fim. A maior parte das vezes são os espíritos dessa categoria que buscam as vidas terrestres apenas como passatempo e para interromper a monotonia da vida espiritual. Assim acontece aí chegarem frequentemente sem resoluções definidas para o bem, obrigados a recomeçarem sucessivamente até atingirem a compreensão do verdadeiro progresso. Então, não nos assustemos que muita gente na Terra não quer saber de nada. São, às vezes, impulsionadas, forçadas a fazer alguma coisa, ou então se prestam a fazer pequenas atividades, porque estão na nulidade, estão sem perspectiva, estão ali presas e amarradas aos seus próprios sofrimentos. É necessário, pois, começarmos a despertar para o novo entendimento, para a nova compreensão, para a nova caminhada frente às nossas necessidades evolutivas. Que Jesus nos abençoe para que tenhamos sempre força e tenhamos condições de superar a nós mesmos, superar as nossas adversidades e procurarmos sermos espíritos bons e úteis na seara do bem. Muita paz, luz, coragem, determinação e força para saírem da nulidade e para entrarem sempre nas ações de edificação, de fortalecimento íntimo.